significa você compreender quais são os seus recursos. E quando eu falo em quais são os seus recursos, significa dizer quais são as suas habilidades. Todos nós temos habilidades, né? Isso é algo natural do ser humano, só que elas precisam ser desenvolvidas. Então, quando eu ofereço estímulos, né, de certa forma, esses estímulos, eles vão ajudar no desenvolvimento dessas habilidades. Mas quando eu conheço quais são essas habilidades, eu consigo desenvolver isso com muito mais facilidade, tá? Vou dar um exemplo bem simples para vocês, né? Vamos imaginar que eu tenho uma criança que ela escreve super bem, né? Ela faz textos, né? Faz uma redação, uma dissertação muito bem escritos, tem muita facilidade em língua portuguesa, tem muita facilidade em inglês, se comunica bem em inglês e tudo mais, mas ela é ruim, né? Tira notas ruins, por exemplo, em matemática, tá? Não tô dizendo que essa criança não precisa aprender matemática, não tô dizendo que essa pessoa não precisa se desenvolver em matemática, mas ela não precisa ser o nota 10 na matemática. Por quê? A partir do momento em que eu começo a forçar essa pessoa em áreas de dificuldade dela, tá? Né? Então, imagina, ela é muito, muito boa em português. E aí eu começo, né, a trabalhar os pontos fracos dela. E aí o que acontece? Quando eu começo a trabalhar os pontos fracos dela, eu faço com que aquela área que ela era muito boa, ela não se desenvolva tanto. Então, ela poderia ser muito acima da média em língua portuguesa, em inglês, em idiomas e tudo mais, mas eu não consigo fazer com que ela fique acima da média, porque eu, de certa forma, faço com que ela trabalhe os pontos fracos dela, né? Que ela se dedique a maior parte do tempo trabalhando os pontos fracos dela. E isso é o que leva à frustração, porque quando você foca exclusivamente nos seus pontos fracos, tá? O que acontece é que você se torna uma pessoa mediana em tudo. E uma pessoa que é mediana em tudo não vai ser uma pessoa que vai ser desejável para o mercado, desejada para o mercado de trabalho. Então, a grande importância do autoconhecimento é você identificar quais são, né, as suas habilidades. E é claro que ninguém nasce sabendo, mas quando você entende essas habilidades, é muito mais fácil você desenvolver. E quando você trabalha essas habilidades, é interessante porque junto com elas vem a motivação, vem o foco, tá? Quando eu trabalho os pontos fracos dessa pessoa, ela vai estar desmotivada, ela vai vir desanimada, ela começa a se frustrar. Então, isso de certa forma são pontos que vão afetar o aprendizado. Porque para que eu aprenda, eu preciso de atenção e eu preciso de concentração. E é difícil eu ter atenção e concentração em algo que eu não me identifico. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Autoconhecimento. Quando você começa a trabalhar os seus pontos fortes, né? O autoconhecimento, ele vai permitir você identificar quais são os seus recursos, quais são as suas forças, ok? E também quais são os seus pontos fracos. Isso que é importante, pessoal. E aí, o que a gente precisa? Eu preciso entender quais são as minhas forças e potencializar isso, né? Eu preciso trabalhar esses aspectos. Então, se eu sou uma pessoa, né, que tenho um perfil muito mais, né, metódico, uma pessoa muito mais voltada para a área de exatas, né, uma pessoa com um perfil muito mais técnico, eu preciso buscar por coisas que me desenvolvam nisso. Se eu sou uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa falante, isso é um recurso. Então, eu preciso utilizar isso. Eu preciso buscar por trabalhos, por profissões, né? Por coisas que vão fazer com que eu me desenvolva nisso. Então, a gente precisa começar a valorizar também esses pontos fortes, né? Hoje existem análises de perfis de comportamento que pode trazer essa resposta para vocês, né? Sobre qual é o perfil de comportamento de vocês.
E uma vez que você sabe o perfil de comportamento, você vai entender quais são, né, as suas forças, aquilo que você faz melhor. E é isso que você precisa começar a investir, né, em aspectos realmente que valorizem essas características. Porque quando você começa a estudar, quando você começa a se preparar, né, para áreas que estão relacionadas ao seu perfil, é isso que vai te dar motivação para estudar.